Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física na FPS 2023.1, vestibular para medicina. Um enfermeiro precisa preparar certo volume de uma substância líquida a uma temperatura de 40 graus Celsius. Para isso, ele dispõe de dois recipientes contendo essa substância. A substância líquida no recipiente 1 está a uma temperatura de 10 graus Celsius. No recipiente 2, a temperatura da substância líquida é de 60 graus Celsius. É a mesma substância, portanto. O enfermeiro deve, então, misturar quantidades apropriadas de líquido dos recipientes a fim de obter a temperatura desejada, que é a temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius, conforme mencionado aqui no texto. Considere que o calor específico e a densidade dessa substância não variam nessa faixa de temperaturas, ou seja, tanto o recipiente 1 quanto o recipiente 2 estão comportando substâncias que possuem a mesma densidade e o mesmo calor específico, ok? E despreze as perdas de calor para o ambiente. Esse é, então, um sistema termicamente isolado. Sejam V1 e V2 os volumes da substância líquida retirada dos recipientes 1 e 2, respectivamente, e contidos na mistura final à temperatura desejada. Eu desejo descobrir, nessa questão, a razão do volume 1 pelo volume 2. Muito bem. Separamos aqui os dados fornecidos pelo enunciado. A substância mais fria é aquela que está no recipiente número 1. A temperatura inicial 1 é de 10 graus e a temperatura final de equilíbrio, de acordo com o texto, deve ser de 40 graus. A substância mais aquecida está no recipiente 2. Então, a temperatura inicial em 2 é 60 graus e a temperatura final em 2 é em 40 graus. Afinal, essa é a temperatura final de equilíbrio, tanto para 1 quanto para 2. É justamente quando essas substâncias atingirem essa temperatura que as trocas de calor irão cessar. Afinal, a substância quente irá ceder calor para a substância fria. Como a substância é a mesma, de acordo com o texto, as densidades 1 e 2 são iguais e os calores específicos 1 e 2 também são iguais. A seguir, calculei a variação de temperatura para 1 e a variação de temperatura para 2. Lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Para a substância no recipiente 1, nós teríamos 40 menos 10 igual a 30 graus positivos, indicando que o recipiente 1 tem uma substância que está ganhando calor, e para a temperatura 2, nós temos uma variação de 40 menos 60, final 40, inicial 60, né? 40 menos 60, menos 20 graus, indicando que a substância no recipiente 2 está cedendo calor, ok? De acordo com os princípios gerais das trocas de calor para um sistema termicamente isolado, a soma do calor cedido com o calor recebido deve ser igual a zero. Q1 mais Q2 é igual a zero. Como nós temos variação de temperatura, estamos falando também de calor sensível. E o calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqui substituímos o calor sensível para o primeiro recipiente e depois para o segundo recipiente. Substituímos a variação de temperatura em 1 por 30 graus e a variação da temperatura 2 por menos 20. Para que a gente tenha uma conta mais simpática, pegamos esse segundo termo da soma e jogamos para o lado direito da equação. Logicamente que ele vai inverter o sinal, ficando positivo. Observe, como temos a mesma substância no recipiente 1 e 2, nós temos o mesmo calor específico, pois cada substância tem o seu calor específico próprio. Sendo a mesma substância, C1 é igual a C2. E podemos cortá-los
em ambos os lados da equação. Veja que aqui eu vou provocar o surgimento da razão M1 sobre M2, já que o volume também deve ter essa razão, né? V1 sobre V2, então fica parecido. Esse M2 que está desse lado vem para o lado esquerdo na parte do denominador, ficando M1 sobre M2, e esses 30 vão passar para o outro lado e vão sofrer um processo parecido, ficando aqui 20 sobre 30. Podemos cortar esse zerinho de cima com esse zerinho de baixo. Então, a massa da primeira substância sobre a massa da segunda é igual a 2/3. Detalhe, nós sabemos que densidade é massa sobre volume. E se nós isolarmos a massa fazendo meios pelos extremos, temos que a massa é a densidade multiplicada pelo volume. Então, para a primeira massa, nós teríamos a densidade 1 vezes o volume 1. E para a massa 2, teríamos D2 vezes V2. Tratando-se da mesma substância, as densidades são iguais. Cortamos então D1 com D2. No final, nós temos que a razão do primeiro volume com o segundo volume é a mesma coisa que 2/3. Podemos marcar então a letra A de amarelão. É isso, pessoal. Até a próxima questão.